tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde, que bom que você tá aqui comigo. É hora de priorizar a sua vida, a sua saúde e é hora de viver melhor, de acordo com o plano original do Criador para você. Eu quero convidar você para refletir um pouquinho lá em Salmos 37:5, que fala de um versículo muito conhecido, mas eu quero convidar você para realmente colocar ele em prática na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Confia nesse Deus Todo-Poderoso e Ele quer te dar o melhor. Muito embora o melhor não seja aquilo que você queira, mas Ele sabe o que você realmente precisa. E o programa está só começando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da asma e vai ter receita por aqui. A gente vai trazer também uma matéria bem interessante, contando um caso de alguém que convive com a asma. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui duas especialistas. Temos aqui a doutora Rosali Santos, que é alergista. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E também temos aqui a doutora Lilian Salem, otorrino. Obrigada, doutora, por participar com a gente. Mais uma vez, obrigada. Você sabe que pode encontrar todas as receitas do Vida e Saúde lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E a de hoje, a gente vai usar bastante ingredientes, mas é super simples. Você vai aprender a fazer essa barrinha aqui, olha, uma barrinha de cereais deliciosa, saudável. Muita coisa que a gente encontra aí para comprar como supostamente barrinha de cereal não é assim tão saudável. Tem muitos aditivos, muito açúcar, muita fibra que não é assim tão saudável. E essa você pode fazer em casa que com toda certeza vai ser melhor para sua saúde. Anota aí o que você vai precisar. A gente vai precisar de um copo de aveia, não tá aqui, eu vou pegar já já aqui na nossa estante. A gente vai precisar também de uma banana madura picadinha, uma maçã pequena, uma pera madurinha também. Tudo que for mais maduro, melhor, porque daí vai ficar mais docinho, tá? A gente vai precisar de 2 colheres de coco ralado, 1 colher de sopa de chia ou linhaça, você pode substituir. Também vamos usar 3 colheres de água, 1 colher de gengibre em pó, 1 colher rasinha de canela e, se você quiser, também pode usar um pouquinho de mel. Não é necessário, é só uma sugestão. Eu acho que com as frutas bem madurinhas aqui, talvez a gente nem precise usar essa colherzinha de mel aí para adoçar, tá bom? Vamos começar já picando os ingredientes aqui, mas eu quero entrar direto no assunto de hoje, que tem muita coisa para render, que é acho que a gente precisa começar do começo, né? Falando o que é a asma. Pode ser confundido com outras coisas também, mas o que seria a asma, doutora? Né? A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas inferiores, crônica, e que é caracterizada por uma hiperreatividade dessa mucosa, desse brônquio também, e que leva a uma diminuição do fluxo respiratório, né? Que pode ser intermitente, pode resolver espontaneamente ou com medicamento. Tá, então, mas basicamente assim, sintomas a gente vai perceber aquela dificuldade para respirar, para puxar o ar. Dificuldade respiratória, tosse, chio no peito, dor no peito, aperto no peito, né? Tudo isso então são faz mais parte. Comuns. Eu vou colocar aqui na nossa receita a chia para hidratar, porque a gente vai precisar de deixar essa chia de molho mais ou menos uns 15 minutinhos. Eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de água para deixar ela, e mexo bem, olha. Ela começa a se aglutinar aqui em cima, eu vou mexer bem, porque daqui a pouquinho ela vai virar um gelzinho. Esse gelzinho é o que vai dar liga para nossa receita, tá? Demais ingredientes, a gente... eu não sei se eu mencionei aqui, mas a gente vai precisar também de 1 colher de farinha de linhaça, já tá triturada aqui. Anota aí. Bom, qualquer coisa você sabe, pode correr lá para o nosso blog, pegar a receita direitinho e a gente vai ver o passo a passo aqui da receita. Bom, que fatores a gente tem que poderiam desencadear a asma, doutora? Tem os fatores que podem ser como causa ou fatores desencadeantes não imunológicos, por exemplo, fatores irritativos, né? Virais, bacterianos, mas como causa de doença alérgica vai ter aí um alérgeno em questão que depende do indivíduo, do que ele é alérgico. Então, se ele é alérgico a ácaro ou a fungo, pólens, epitélio de animais, né? Esses são agentes causadores.
Mas tem os fatores que são desencadeantes também, mesmo que ele não seja alérgico e que é confundido como alergia. Tá, vamos falar então desses fatores desencadeantes. Por exemplo, isso, mudança de temperatura, né? Um odor, um cheiro forte que pode ser desencadeante, não como um mecanismo alérgico, mas como um fator desencadeante. Tá. Atividade física também pode ser como causa, como um desencadeante. O estresse emocional, né? Poluição, vários fatores que possam desencadear, mas existe uma base alérgica, né, no paciente que é considerado asma alérgica, porque tem asmas que não são alérgicas. E dá pra gente dizer assim que tem graus de classificação diferente para essa doença? Tem graus, dependendo Algumas pessoas são mais severas, outras Sim. pessoas são mais tranquilas. Existe a classificação da asma intermitente, a asma persistente leve, moderada ou a asma grave. Essa classificação vai depender da intensidade e da frequência dos sintomas do paciente. É interessante que a gente, quando fala de doença respiratória, a gente pensa muito assim no mecanismo, né, que não está funcionando direito e tal, mas os prejuízos para a vida em geral são muitos. A pessoa parece estar sempre cansada, indisposta, porque a respiração não está plena, né, doutora? E interfere no dia a dia dela, né, porque muitas vezes até na questão ocupacional, Sim. Né, existem até asmas ocupacionais também, que você adquire em função de situações ambientais do trabalho no qual ela está desenvolvendo, que favorece o desencadeamento da asma, né? E isso interfere no dia a dia, tanto na questão do dia a dia dela em casa, como também nos trabalhos fora de casa também, né? Acaba faltando no trabalho em função desse quadro. Vai interferir na qualidade, na vida produtividade, social dela. na vida social. Muita irritabilidade também. Escolar, né? No trabalho e no dia a dia da pessoa. Sem contar que ela pode ser fatal também, né? Então, além da qualidade de vida, tem o fator do prognóstico também. Importante ser tratado. Todo mundo que tem... Quando a gente fala muito dessas doenças respiratórias, a gente parece que os sintomas todos confundem muito. Porque você disse, vai depender do ambiente. Tem gente que vai ter problema com o pólen, com a poeira, uma asma alérgica ou bactericida, bacteriana. Infecciosa. Dá a impressão de que você está falando, por exemplo, de uma rinite. Sabe que a rinite ela é um fator de piora para a asma. Né? Então, muitas pessoas acham que a asma é mais grave e deixa a rinite de lado. E não pode, porque senão não tem um bom controle da asma. Tem que ser tratada a rinite, até porque ela faz essa hiperreatividade brônquica. Ela estimula o pulmão, ou os brônquios, a inflamarem. E a gente também tem a questão também, que às vezes a pessoa tem uma rinocinusite e às vezes ela estava agravada no período noturno. Porque se ela tem uma rinocinusite, na hora que ela deita, drena aquela secreção e isso favorece uma irritação brônquica e acaba favorecendo esses quadros respiratórios de vias aéreas inferiores por uma rinocinusite, por uma rinite, porque não precisa ter sinusite para desencadear essa drenagem, só uma rinite já desencadeia uma drenagem de secreção e isso acaba agravando os quadros mesmo. Sim. Como é que eu sei se eu tenho asma? Que tipo de exame, que tipo de procedimento é feito para eu descobrir meu verdadeiro problema respiratório, doutora? Tá, então, a asma, o diagnóstico precisa da história do paciente, o exame clínico. Sim. E se for uma asma boa alérgica, conversa com o profissional. Precisa ter uma boa conversa e isso já é 90% do diagnóstico, né? É bem importante. E para se fechar o diagnóstico de alergia, tem que ter detecção dos anticorpos específicos, né? Que podem ser por sangue, os IgE específicos séricos, ou então o testes cutâneos. Que vão identificar. Imediatos também, que identificam. Bom, olha, tô para nossa... Pode falar, doutora. E outra coisa também é a função pulmonar, né? Tem... Também é um exame de auxílio aí na doença. É aquele que a gente assopra para ver a capacidade de função pulmonar e outros exames que ajudam para diagnósticos diferenciais que podem confundir. Então, exames de imagem, uma tomografia de tórax ou uma radiografia de tórax, às vezes tem que ser feita até para diferenciar de outras doenças. É o seguinte, eu tô com as nossas frutinhas aqui picadas.
Na verdade, está faltando a banana. Acho que a senhora pode alcançar para a gente, por favor, a banana e também a aveia, doutora Lilian. Eu quero convidar você aí de casa, enquanto a gente termina de picar aqui essa última parte da receita, para conhecer o caso da Larissa, que é alguém que teve que se acostumar desde muito cedo a conviver com a asma. Vamos ver. Correr, subir as escadas e qualquer outro exercício que envolva muito fôlego traz um desconforto para Larissa. Sinto bastante, principalmente se eu estiver fazendo alguma coisa que exija mais esforço físico. Um exercício físico, talvez correr, eu não consigo. Até posso conseguir, mas no meio já cansa, já vai puxando muito, a falta de ar, já vai sufocando e a respiração fica muito difícil. A Larissa tem 21 anos e foi diagnosticada com asma muito cedo. Desde pequena, a falta de ar faz parte da sua rotina. Com 5, 6 anos já foi desenvolvendo mais intenso, então com 5, 6 anos eu já tinha mais dificuldade para respirar, eu já tinha uma rotina mais em hospitais, eu já tinha dificuldade de brincar, de correr, de praticar esportes, foi mais ou menos nessa idade. Foi no processo de tratamento que ela conheceu a bombinha. Esse medicamento aqui se tornou o amigo inseparável da Larissa e a ajuda nos dias mais difíceis da vida dela. Então, eu preciso muito dos medicamentos. Desde criança, eu comecei a fazer tratamento com remédios via oral, para tentar controlar. Fiz durante muito tempo, só que com o tempo, algum tempo, as crises ficaram mais graves. E aí eu tive que fazer tratamento com vacina, com medicação na veia. Quando eu tinha crises muito fortes, inalador não resolvia, eu tinha que ir para oxigênio, eu tinha que tomar injeção para tomar medicação de broncodilatador para poder abrir os broncos, para poder conseguir respirar. Hoje em dia já é mais controlado. O uso da bombinha no início da crise resolve. Se eu já estiver em crise, eu tenho que fazer inalação, né? Porque a bombinha em si só não resolve. Se a crise estiver muito forte, é só no médico. O problema é que nem sempre a medicação ajuda. Por um lado, a crise de asma para, mas por outro, os efeitos colaterais assustam e muito. Sim, sinto muito, porque quando eu tomo, eu tenho que tomar 2 ou 3 doses, dependendo da crise da bombinha. E ela acelera muito, ela me deixa muito acelerada, eu chego a tremer muito por causa do efeito da bombinha. O segredo mesmo é se cuidar e seguir todas as orientações médicas. Eu tenho muito problema com pó, então hoje todos os ambientes que eu tenho, que eu frequento, que eu convivo, tem que estar sempre limpos. Carpete eu tenho totalmente restrito, eu não consigo ficar. Exercício físico eu tento fazer o moderado, não além do normal, para também prevenir, não dar crise, né? E só, eu uso a bombinha quando for necessário. Tratamento médico, hoje eu não tomo mais nenhum remédio fora a bombinha, hoje eu só faço uso da bombinha quando necessário, nenhum tratamento mais, porque hoje a crise já é mais controlada. É interessante que são vários os fatores, né? Ela fala que realmente o ambiente tem que estar limpinho, exercício físico, ela está limitada. E esse é um ponto interessante que eu queria tocar. Muita asma pode ser desencadeada pela prática de atividade física, como ela disse, corrida. Ela começa, mas não consegue terminar. Existe a asma induzida por atividade física, que ela só ocorre na atividade física, ela não ocorre em outra situação, que é uma classificação. Tá. Existe a asma que é desencadeada por atividade física e que isso é comum pela hiperreatividade brônquica, pela inflamação crônica que existe. Então, atividade física muito intensa, se o paciente tosse, cansa fácil ou chia, é o que a gente chama de sintomas entre as crises. É uma hiperreatividade brônquica, né? São sintomas entre as crises que ele tem, né? É um dos sinais que orienta ao médico o tratamento também. Então, quem sofre de asma não deve fazer nenhuma atividade física, doutora? Tem que fazer, faz parte do tratamento uma atividade que o paciente gosta e que seja regular. Então, não tem contraindicação. Se ele está se limitando por algum motivo, é um sinal que o tratamento não está adequado. Tem que achar, de repente, uma atividade que seja mais adequada. De repente, vai fazer corrida, mas vai fazer alguma outra coisa. Mas tem muitos atletas que são asmáticos, então não contraindica, é uma questão de tratamento mesmo. Legal. Né? Legal. Quando a gente pensa em tratamento,
Você mencionou que existem alguns medicamentos, a própria Larissa falou, né? Passou um tempo fazendo alguns tipos de tratamentos, a famosa bombinha. Mas depois desse tratamento, ela ainda foi internada com medicamento endovenoso, né? Ela evoluiu para uma asma grave. Sim. E que é muito comum os pacientes falarem da bombinha, mas esse dispositivo em aerossol, ele tem dois. Tem o corticoide inalado como um tratamento mesmo da doença, mas existe no mesmo dispositivo, chamado de bombinha popularmente, que é o broncodilatador, que é um medicamento de alívio imediato. Então a pessoa melhora e geralmente, quando é asma alérgica, ela sai daquela crise. Né? Então é um alívio, melhora, tempo depois tem outra crise, está de novo usando o dispositivo. Mas não está tratando adequadamente, porque ele não é um anti-inflamatório, ele não tira essa inflamação da doença. Ele está resolvendo aquele sintoma ali daquela porque hora. Com a inflamação existe uma broncoconstrição, uma constrição da musculatura dos brônquios, e o brônquio ele diminui de calibre e o ar fica mais escasso, o fluxo diminui. Então o broncodilatador ele faz com que essa musculatura lisa relaxe e o fluxo de ar melhore. Então, é um tratamento de alívio, mas não é um tratamento para se evitar a próxima crise. Tá. Então, esse precisa seguir o tratamento e precisa fazer o uso, assim, não pode ser só o alívio. Não. Precisa fazer o tratamento. Tratamento de controle da doença, né? Para que não tenha, que não limite, que tenha a qualidade de vida mais normal possível, sem limitações. Entendi. Né? Olha, eu estou entendendo, doutora Lilian, que não é possível a gente tratar não só esse problema, mas outros problemas respiratórios, só com medicamentos e só com intervenção médica ali de urgência. Eu acho que o estilo de vida, a própria Larissa falou, né? O ambiente que ela está é um ambiente mais limpo, ela também tem o problema com a poeira. E eu acho que tudo que a gente faz, se alimenta, o tipo de atividade que a gente faz no dia a dia, vai interferir na nossa saúde respiratória. E a gente acaba tendo que lembrar que Deus criou na natureza 8 remédios que Ele deixou. E que independente do país, da classe social, todos têm acesso. Que é a água, que a pessoa tem que estar bem hidratada, porque se ela estiver mal hidratada, ela predispõe tanto os quadros alérgicos, quanto os quadros virais, os infecciosos. Então, uma pessoa desidratada, ela está mais suscetível a processos alérgicos e virais ou mesmo infecciosos. Certo. Pois o ar, de preferência, é um ar de qualidade melhor, um ar puro, um ambiente mais campestre, com uma oxigenação mais adequada. Oportunidade que tiver de sair dos grandes centros, de poluição, ir para um local com mais... Às vezes, ir para um parque já vai ajudar, né? Durante o final de semana ou no fim da tarde. Que tenha uma oxigenação mais adequada, né? E porque as plantas, elas eliminam o oxigênio, né, para a fotossíntese. E consome o gás carbônico, isso é importante. Não esquecer também da luz solar, porque hoje a gente tem uma pandemia mundial de hipovitaminose D. E a falta de vitamina D, a gente acaba predispondo a baixa de imunidade. É verdade. E isso predispõe doenças virais, infecciosas, câncer e as alérgicas, inclusive. Então, hoje é feito um estudo que mostra o controle de asma, ou mesmo quadros alérgicos, com uma dosagem adequada de vitamina D. Então, precisa ser feita uma dosagem da vitamina D também para saber se está baixa, para fazer um controle. A própria atividade física que a doutora mencionou aqui também é fundamental. Também é fundamental. Uma caminhada, não precisa fazer uma academia, mas pelo menos uma caminhada, uma alimentação adequada. A gente já tinha comentado sobre a questão do leite, dos derivados. É bom evitar o leite, os derivados são mucogênicos, predispõe muito muco e a pessoa já tem essa sensibilidade de broncoconstrição. E se ela fizer uso de alimentos mucogênicos, o muco vai ficar restrito nas vias aéreas e vai impedir ainda mais numa respiração adequada. Vai dificultar ainda mais. Vai dificultar ainda mais. E os alimentos, tem alguns alimentos que aumentam a resistência. Aí nós temos aqui que você indica no consultório? Tô fazendo uma barrinha saudável. Uma barrinha saudável que tem alimentos bem adequados. Um papel manteiga aqui, eu vou colocar, porque olha, só um parênteses aí, doutora, eu fiz como se fosse uma salada de frutas e ela ficou, a aveia que a gente colocou e a chia, ela ficou hidratada só pelas frutas. E agora a gente só vai apertar aqui na forma. Eu não vou usar o mel, depois a gente pode até servir com o mel, porque isso aqui vai apertado aqui na forminha, vai pro forno
e vai ficar lá até secar, mais ou menos uns 40 minutos, de acordo com o seu forno aí. Você fica de olho para não ficar muito dura. Mas, ó, do jeito que tá, a gente vai colocar aqui e vai apertar, deixar bem apertadinho para quando a gente tirar do forno, a gente poder cortar e ela ficar em pedaços. As crianças podem ajudar, né? Podem ajudar, nessa hora é fundamental. Você tem filhos, doutora? Que gostam de ir pra cozinha também? Ajuda. Que beleza. A alimentação é um exemplo, saudável. Né, em casa. É, né? Tem que ser. Em casa, tem. Você sabe que o tratamento da doença também tem que cuidar para não subestimar. Né? A pessoa, como ela melhora e fica sem sintomas, ela acha que não precisa tratar quando ela se sente bem. E ela tem que tratar. É bem importante a conversa médico-paciente, educação do paciente, o paciente entender a gravidade da doença, porque pode ser fatal, inclusive. Tá. Então, tem que ter um bom relacionamento médico-paciente. Se tiver dúvida, entrar em contato com o médico e não se cuidar, né, por conta, nem se medicar por conta, ou então suspender a medicação porque melhorou, sempre ter esse contato médico. Asma tem cura, doutora? Ou tem controle? Tem um controle, não tem cura, mas existe como ter um bom controle com vida normal. Né? Legal. E existe um tratamento de dessensibilização também, chamado de imunoterapia, na tentativa de se deixar o paciente menos alérgico. Também seria uma forma de tentar a cura. É uma indicação muito precisa nesse caso. Depende de cada caso, Tá. né? Mas é bem interessante e a chance de melhora é grande, né? Mas aí depende de cada caso. Mas a doutora Lília estava falando do estilo de vida em geral. A alimentação também é fundamental. Existem alimentos que pioram, como também que a gente comentou, e alguns que melhoram. Eu estava observando aí que você colocou a maçã. Sim. E a maçã é excelente para vias respiratórias, porque ela é adstringente, ela puxa muco. Ela funciona como uma esponja, ela puxa muco. Você vê os cantores que usam muito a maçã. E olha como a gente tem diversas maneiras de consumir uma maçã, né? A gente pode, olha, estamos colocando aqui, vai para o forno, mas dá para fazer uma vitamina, dá para comer ela pura, dá para fazer uma torta de maçã, quanta coisa, né? E ela é excelente para as vias respiratórias, a maçã. Bom, vou lavar, vou colocar no forno, que eu acho que a gente já vai poder provar, porque a produção deixou uma prontinha aqui pra gente. E eu tô com vontade, porque o cheirinho da canela tá bom demais. Ó, só pra você ver então como é que ficou o preparo antes de ir pro forno. Dá uma olhadinha, isso. É uma granola umidificada que a gente amassou bem. Vou levar pro forno, com licença, meninas. E a gente vai deixar aqui até secar, mais ou menos uns 40 minutinhos. Tirou do forno, a gente corta para ela não ficar muito dura. E olha só que legal que ela vai ficar. Fofinha, né? Muito Vamos sentar para provar? E vou levar o mel. Quem quiser mel, a gente pode usar o mel também. Existem pessoas que acabam utilizando bastante, doutora, pode se servir, fica à vontade, a natação para fortificar, para ajudar nesses problemas respiratórios. No caso da asma, a natação é válida? É válida. A natação, todo mundo conhece natação versus asma, Sim. Né? Porque os estudos eram com água corrente, limpa. Hoje em dia, a natação ela é uma atividade física, mas que não é só a natação que tem que ter a relação com a asma. Qualquer atividade física regular, feita que o paciente goste, que leve a sério, que tenha uma regularidade. Aí entra o esporte que a pessoa, ou a atividade física que a pessoa gosta, não precisa ser só a natação. Tem que ter regularidade. Né? Isso ativa o sistema imune, melhora a rinite, melhora a asma, as doenças alérgicas em geral. Né? A asma, além disso, ajuda é uma das prevenções para acidente de submersão, né? De afogamento. Então, é importante a criança ir para natação tanto para o sistema respiratório, mas contra um afogamento também, né? Tem uma boa indicação. Hidratação, a água para beber, tem um papel fundamental também, doutora? Como a gente comentou, que é um dos remédios que Deus deixou, quanto mais hidratado o organismo, menos processos alérgicos ele vai ter, virais, infecciosos, né? E com relação a essa questão da natação, uma coisa que a gente costuma orientar também os pacientes, porque às vezes eles ficam na dúvida se o quadro vai agravar em função da natação.
somente nas Tem a vias aéreas questão- superiores, Sim, tem a né? questão também de mudança de temperatura. Às vezes sai de uma piscina aquecida, vai embora, pega aquela corrente de vento. É uma dúvida muito comum. Então a gente orienta os pacientes, principalmente os pais com as crianças, que após a aula da natação, logo em seguida no vestiário mesmo, façam uma lavagem com soro fisiológico, porque às vezes a água é clorada e vai irritar a mucosa, vai desencadear uma rinite. Então logo em seguida já lavar o nariz com soro fisiológico e também não esquecer do banho antes de sair da aula da natação, de sair para casa, pegar o ar ambiente, tomar um banho quente, mas finalizar sempre com uma ducha fria. Olha só. Ou se tiver muito frio, pode ser um morninho para frio, porque tem que fechar os poros. Porque se ela está com os poros abertos, que é geralmente água aquecida na natação, ela tem que fechar os poros, senão qualquer ventinho a criança ou o adulto se resfria. Muita gente tem dúvida quando eu menciono essa história de tomar uma ducha fria depois do banho quente e tal. Fala, nossa, mas esse choque térmico não é perigoso, dá uma paralisia. E tem muitos mitos com relação a isso. Mas o que a doutora mencionou que é muito interessante, fechar os poros. Fechar os poros. E preparar o corpo para enfrentar, de repente, essa correntezinha assim, até a dali imunidade, até o carro, até a casa. Esses estudos comprovam que a imunidade aumenta. Quando você faz essa mudança brusca na questão da água. Mas também não é para ficar com hipotermia. Tá, não vai ficar tomando banho de água frio, frio, tá. não. É rapidinho, a gente fala que faz só para fechar os 30 poros. segundos O corpinho inteiro. Tá. Tá? E depois secar com secador também, porque não vai ficar com o cabelo molhado. A gente pega, às vezes, os pacientes que deixam o cabelo, somente moças, meninas que têm o cabelo comprido e ficam com aquela umidade no corpo, com aquele cabelo molhado, não secam com secador. Então, a gente orienta também secar com secador. Isso não é coisa de mãe, não, toalha. gente. É coisa que realmente faz diferença. A doutora que Pé tá no indicando. chão, a gente orienta. Eu uso um chinelinho, uma meinha. Aí as mães até comentam, tá vendo? Não sou só eu que falo, né? É assunto de mãe, não. É assunto realmente médico. Existe um reflexo plantar nasal. Então, na medida que a pessoa está na cama, no quentinho, vai e sai, põe o pezinho no chão, no frio, e fecha o nariz e acaba dificultando a questão respiratória. Tá certo. Vocês gostaram da barrinha? Deu tempo Tá de experimentar? gostoso, eu experimentei, eu tá gostei gostoso. bastante. A minha já praticamente ficou acabou. molinha. Quero agradecer a participação aqui no Vida e Saúde. Obrigada. E espero que vocês voltem Obrigada. outras vezes, tá bom? Obrigada. Você aí faz a Obrigada. receita em casa, depois diz pra gente o que achou. A gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Até lá. Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.